Então, no primeiro vídeo eu fiz um apanhado geral sobre a modelagem, né, espaço-estados, fazendo uma introduçãozinha, justificando um pouco da importância, onde é que vai aplicar, falando de alguns pré-requisitos também para entender a, a sequência, né, do conteúdo. E aí agora eu vou falar um pouco, né, do que a gente tem pela frente em termos de espaço-estados. Então eu vou concentrar aqui nossos objetivos, né, de aprendizagem em reconhecer os sistemas de espaço-estados. Então eu vou olhar para uma equação, ó, essa equação aqui é uma equação de espaço-estados. Então eu vou saber, né, quais são as equações que representam os sistemas de espaço-estados. Nesse sentido, eu acho que é um ponto bem simples da gente conseguir alcançar. É modelar em espaços-estados através de EDOs e função de transferência, certo? É basicamente por causa desse ponto aqui que a gente precisa de um conhecimento prévio em termos de equações diferenciais e funções de transferência. A gente já vem trabalhando bastante com equações diferenciais, certo? Mas eu não falei explicitamente sobre funções de transferência nesse conjunto de playlists que eu coloquei para trás. Mas eu posso colocar lá, talvez até coloque já na sequência, né? Porque aí vocês podem dar uma olhada lá no conteúdo de equações diferenciais como revisão, caso não se lembrem de como é que faz a transformada de Laplace, como é que faz a transformada inversa, como é que analisa no domínio da frequência, as funções e tudo mais. Né? Mas, em princípio, entendo que isso é passado em um outro conteúdo, né? Um outro conjunto de conteúdos. Seria mais o que o pessoal vê lá em sinais de sistemas, mais o que o pessoal vê lá em, sei lá, cálculo 3, que vê soluções de equações diferenciais e tudo mais. Aí, normalmente o pessoal aborda esse tipo de conteúdo. Mas eu posso colocar aqui só para a gente não perder a linha de raciocínio em relação à modelagem, certo? Então, reconhecer, né, a linearização multivariada e aplicar essa linearização em modelos obtidos. Certo? Nessa parte aqui eu vou trabalhar principalmente na implementação computacional. Eu vou ser bem objetivo nisso, certo? Eu vou mostrar aqui, ó, tem essa equação de estados aqui e a gente aplica dessa maneira. E aí a gente monta um script computacional, né, para fazer isso e aí vocês entendem de uma maneira geral como é que isso seria aplicado, né? Então a gente pode aplicar isso aí. Na verdade, tudo que a gente tem feito aqui, né, tudo que a gente está falando, é completamente aplicável no caso de implementações computacionais. Né? Então a gente está partindo desse pressuposto. Então, os conteúdos, né, para que a gente consiga atingir esses objetivos de aprendizagem vão ser basicamente falar sobre a definição não linear, né, de modelagem no espaço-estados, ver o que é, né, o conceito de linearização em torno de um ponto de operação, e aí a gente vai fazer a definição linear, e aí eu vou fazer uma recapitulação de conceitos, não de transformada de Laplace, certo? Que isso eu entendo que já é feito, mas como eu falei, né, eu vou colocar em um outro vídeo aqui na playlist para que vocês possam dar uma olhada. E nesse sentido, né, eu vou mostrar como é que a gente faz a equivalência, né, de equação diferencial e função de transferência. A gente pode até pensar de uma maneira simplificadora. Né. Nesse ponto aqui, eu já não estou tão preocupado com o fundamento matemático todo, né, porque teoricamente vocês já estudaram, quem já está nesse ponto aqui, né, de estudar modelos, já viu um pouco de solução de equações diferenciais e tudo mais. E aí eu vou me concentrar nos conceitos principais, que estou considerando aqui como principais, porque a gente vai reforçar isso em alguns pontos em espaço-estados, que são mais relativos à função de transferência, que são uma representação bastante utilizada
em controle, filtros e outros pontos aí, que assume condições iniciais nulas, né, que tem uma forma mais simplificada em relação à matemática que é utilizada lá com integral e fazendo a transformada de Laplace pela definição e tudo mais, certo? Então aqui vou recuperar esses conceitos do que são zeros, polos, estabilidade, porque de alguma maneira isso vai interferir, né, no espaço-estados. E aí eu vou pegar como a gente consegue fazer a conversão de modelo de espaço-estados para força de transferência e vice-versa, né? E aí vou seguir, né, falando sobre as formas canônicas, forma canônica controlável, forma canônica observável, tem outras, né? Forma canônica de Jordan, tem forma canônica, tem forma diagonal, né? Então tem várias formas que você pode representar os sistemas de espaço-estados. Eu vou falar basicamente das formas canônicas, apesar de também ter a forma do MATLAB, que é meio invertida em relação ao que está colocado aqui, mas eu também posso explicar um pouco como o Octave, MATLAB, né, Scilab, eles representam isso. E, enfim, falar um pouco de algumas considerações de observabilidade, estabilidade, né, de controlabilidade e outros aspectos aí que também tem a ver com a equação de estados. Não sei se eu vou chegar a falar de tudo isso, né, porque vai depender da sequência, mas em algum momento quem começa a estudar espaço-estados vai ouvir, né, falar desses conceitos. Aqui, pelo menos, falar de estabilidade da equação diferencial, né, se ela vai para infinito ou não, usando autovalores, a gente vai abordar aqui. Aí tem a solução também da equação de estados, como é que a gente resolve e como é que a gente simula, né? Porque você tem uma solução, o meu objetivo é fazer com que eu encontre os valores para um sistema simulado em espaço-estados, certo? Aí tem algumas considerações sobre discretização, e aí eu posso mostrar, por exemplo, como é que a gente aplica essa consideração sobre a discretização em cima de sistemas em espaço-estados lineares, por exemplo. Então a gente pode tentar aplicar alguma coisa interessante aí nesse sentido. Então agora a gente vai começar a entrar de fato nas equações de estados, né? Então definir o que é uma modelagem espaço-estados e como é que a gente vai poder utilizar isso. Então o estado de um sistema dinâmico é o menor conjunto de variáveis cujo conhecimento no instante inicial, aliado ao conhecimento da entrada futura, determina o comportamento futuro do sistema. Então pensa o seguinte: eu sou uma pessoa, tenho duas pernas. Deixa eu ver se consigo desenhar. Então eu vou desenhar aqui uma pessoa. Assumo que é uma pessoa, certo? E aí você pode pensar da seguinte perspectiva: essa pessoa que ela está andando, ela só pode usar duas pernas, né? Então ela pode também usar os braços, mas vamos assumir que ela está andando com só as pernas, né? Então eu tenho uma perna, duas pernas. Então ele vai dar o próximo passo. E ele só pode dar o próximo passo, ele não, pelo tamanho da perna dele, ele não poderia, por exemplo, cair nessa região aqui, ó. Talvez se ele estivesse correndo, né, e depois desse um pulo, ele conseguisse chegar lá. Mas aí eu estou associando outras variáveis. Imagina que ele só está andando, certo? O cara só está andando. E aí ele tem o estado inicial aqui, que são as duas pernas dele.
Então tem o estado da primeira perna, o estado da segunda perna, e ele vai dar o próximo passo, ou seja, eu quero saber agora a posição futura dele. Então são duas pernas, mas a posição dele eu posso assumir que é o centro de massa dele, por exemplo. Então essa pessoa, ela depende de onde ela está para, por exemplo, ela eu conseguir garantir que o próximo estado dela estará dentro dessa região aqui que eu montei agora. Então eu posso dar um passo um pouco mais longo, um pouco mais curto, mas não tem como eu ir para essa região aqui, né? Sendo que eu só tenho essas pernas que, sei lá, medem 1 metro e 1 metro e 20, sei lá. Então, o meu próximo estado, o meu próximo centro de massa, né, minha próxima posição central, depende da posição das minhas duas pernas, e aí eu uso essa informação para calcular mais ou menos como é que eu vou estar no próximo instante. Então, quando eu penso em espaço de estados, eu penso, né, como eu preciso estar para eu estar no próximo instante. E aí eu pego o próximo instante e simulo o próximo instante. E aí eu pego sempre a informação anterior para simular o próximo. Isso a gente consegue talvez sentir melhor, uma vez que a gente já viu como é que a gente simula os sistemas discretos, né? Aquela utilização range-curta e equações diferenciais. Aqueles valores iniciais que a gente colocava, a gente pode assumir que são os estados. Só que aqui a gente vai colocar explicitamente esses estados, né? Essas informações iniciais, e eu vou usar esses estados para calcular a minha saída futura, certo? Então, as variáveis de estado elas podem ser mensuráveis, observáveis ou calculadas. Então, eu posso medir, posso chegar ali e tirar uma foto da posição das pernas daquele rapaz, por exemplo. Eu posso observar, que seria, eu não vou saber onde é que está a posição das pernas, mas eu sei qual é a posição da pessoa. E aí, a partir da posição que a pessoa está, eu consigo inferir as posições das duas pernas. Então, isso seria observabilidade. E calcular seria eu calcular de alguma outra maneira, né? E não pela observação de medidas, né? Para observar, eu preciso ter uma medida de pelo menos da entrada e saída, né, do sistema. E aí eu posso calcular também, né, utilizando lá as ferramentas computacionais simuladas e tudo mais. E até calcular de outra forma também. E aí a gente, normalmente, por definição, né, a gente usa o vetor estados dessa maneira. Então vocês já viram aqui que esse vetor estados que a gente está utilizando é um vetor que vai ter aí n linhas, né? Então se eu tiver, por exemplo, duas derivadas numa equação diferencial, eu vou ter duas linhas. Se eu tiver três derivadas na equação diferencial, eu vou ter três linhas. Se eu tiver, sei lá, duas variáveis, eu vou ter duas linhas, né? Pelo menos. Se essas duas variáveis tiverem equações de segundo grau, eu posso ter pelo menos ali quatro linhas, né? Então vai depender, no nosso caso, como a gente está falando de sistemas dinâmicos, vai depender tanto da quantidade de variáveis, né, de entradas e saídas, quanto das derivadas que a gente estiver utilizando, certo? Então, dessa forma, né, o espaço de estados é o espaço n-dimensional cujos eixos coordenados são os estados x1, x2, x3 até xn, e os vetores, né, de estados são esses pontos. Né? A gente vai basicamente pegar um ponto no espaço.
sei lá, tem duas dimensões, x1 e x2. Então você pode pensar no espaço cartesiano, né, onde você vai botar esse valor x1 e x2. Só que o que vai mudar aqui, em relação ao que a gente via lá em álgebra linear, é que aqui a gente vai considerar dinâmica, né? Então, para considerar dinâmica, a gente vai ter derivada associada. Mas fora isso, você pode pensar como se fosse um espaço lá como o espaço cartesiano. E, enfim, né, as equações no espaço de estados, elas envolvem não apenas as entradas e saídas, mas os estados. Porque se a gente parar para pensar, né, quando a gente estava falando lá sobre equações diferenciais, eu já tinha falado que importa para a gente resolver a equação diferencial a entrada, a saída, o modelo e os estados, as condições iniciais, né, as condições de contorno para resolver esse problema. Então aqui a gente vai pegar o estado anterior para calcular o próximo estado. Então é como, por exemplo, eu quisesse calcular a condição de contorno sendo o instante anterior, né, e aí eu calculo o próximo valor, né. Então eu vou falar desses integradores, né. No caso, a gente vai usar um modelo que vai estar em função de derivada, né? Você vai ter lá x ponto igual a x mais bu, por exemplo, o caso linear. Então eu tenho esse x pontos que é uma derivada, né? E aí, de alguma maneira, se eu tenho uma derivada, integral, tal, eu estou guardando informações, né? Então, de alguma maneira, eu vou analisar esse sistema nessa forma que depois, por exemplo, se eu tenho x pontos, se eu integrar esse x ponto eu vou ter x, né? E aí eu uso isso para calcular a minha saída atual. E talvez isso fique um pouco mais claro lá na frente, certo? Mas o número de variáveis de estado que vai descrever essa dinâmica, né, vai ser igual ao número de integradores do sistema. Então, de alguma maneira, ou de derivados, né? Você vai ter assim, eu tenho x ponto e para x, então eu tive uma integral nesse sentido, né? Então isso aqui vai ser uma variável de estado. Se eu tiver, por exemplo, x dois pontos mais x ponto mais x, então eu tenho duas derivadas. Então eu usei dois integradores, né? Um para sair de x ponto para x dois pontos para x ponto, outro para sair de x ponto para x, né? Então, mais visualmente falando assim, né? Você vai ter aqui x duas linhas, aí de alguma maneira você vai ter que integrar para ter x linha, né? Que aí você vai ter que integrar para ter x. Então, se eu tenho dois integradores aqui, eu também já tinha falado isso, que tem a ver com a ordem na equação diferencial, né? Eu vou ter dois estados, né? Então, se você pode pensar assim, eu tenho posição, velocidade e aceleração. E aí eu vou conseguir monitorar as três coisas aqui usando o variável de estados, né? Então aqui começa a ficar um pouco mais verboso no sentido de equacionamento, né? Mas aqui é a forma genérica para espaços de estados. Então, como é que você vai pensar isso aqui? A gente já falou lá atrás, né, em alguns vídeos anteriores, uma coisa importante ali, que normalmente é o que a gente faz, é colocar o problema na forma normal, né? Então, de alguma maneira aqui eu também estou colocando esse meu problema na forma normal. Ou seja, eu estou deixando o termo de maior derivada do lado esquerdo e o restante seriam as funções, certo? Então aqui na primeira parte da equação, né, eu tenho um modelo que eu tentei fazer tipo uma forma normal, né, colocar a maior derivada de um lado e do outro lado eu coloco as outras partes do sistema. Então eu tenho um conjunto de equações que podem ser lineares ou não, certo? Essa aqui é a forma genérica, não é a forma linear. E aí com esse conjunto ali eu vou calcular os valores de x
1 ponto, x2 pontos, x3 pontos, que podem ser derivadas, por exemplo, de uma mesma variável, ou podem ser também variáveis diferentes. Então, de qualquer maneira, essas variáveis de estados podem ou não estar correlacionadas entre si, mas elas pertencem ao mesmo sistema. Então, sei lá, sistema de ar-condicionado central do shopping. Ele pertence ao mesmo sistema. Pode ser que, sei lá, o ar-condicionado que está numa sala específica não tenha relação, ou não troque ar, por exemplo, com outra sala. Só joga naquela sala específica. Não tem correlação com outros, mas ainda assim ele faz parte do mesmo sistema de temperatura, né? Então, de alguma maneira, essas variáveis estarão correlacionadas pelo mesmo sistema e representarão variáveis de estado que podem ou não estar correlacionadas entre si, certo? E aí, uma vez que eu calculo o valor dessa derivada, né, desses valores de derivada, eu posso integrar esses valores de x1, x2, x3, xn. E aí, ou, quando eu falo integrar, você pode fazer uma integral numérica, por exemplo. Você pode chegar lá, né, eu posso aplicar Runge-Kutta, posso, sei lá, você pode aplicar o conhecimento que for necessário, a aproximação de Euler, o que for, para encontrar o valor de x, né, nesse instante de tempo. E aí esse valor que você encontrou aqui, aí você joga aqui embaixo. Porque aí você joga numa outra função. Opa, foi mal, eu falei aqui embaixo, mas eu estava me referindo a g. Você joga aqui embaixo, né, em g, e aí você junta todas as variáveis que influenciaram no seu problema para calcular a saída. Então, primeiro eu calculo os estados, depois eu calculo as saídas. Então, eu tenho um modelo com duas equações principais, ou dois sistemas principais, digamos assim. Um que vai ser para calcular os estados, outro que vai calcular as saídas, certo? Então aqui a gente pode colocar, né, na forma vetorial, matricial, enfim, vão acabar virando matriz algumas coisas aí, de maneira que a gente consiga representar sinteticamente o nosso modelo. Aí agora fica facilitado, quando a gente joga nessa representação, que o meu x ponto, né, que vai ser um vetor de x1, x2, x3 derivados, né, ele vai ser calculado a partir de um sistema de funções, um conjunto de funções fxu, que vão ser f1, f2 até fn, né? E aí depois que eu calcular o x, eu integro ele, jogo aqui na equação de g juntamente com as entradas e o tempo, né? Que é uma função do tempo também, e uso isso para calcular o y. Então, essa equação aqui é até simplificada, né? Mas a gente sabe que no caso geral é um pouco mais complicado. Então vamos tentar fazer um exemplo, certo? Eu vou já dividir esse vídeo e vou passar para o próximo vídeo, onde a gente vai tentar colocar um sistema aí na forma de espaço de status, certo? Então fica aí para o próximo vídeo.